Nesse vídeo vou apresentar dados do concurso público da EPICAR e da AFA. Os objetivos são apresentar as etapas e os dados de cada etapa da EPICAR e AFA, isso para o ano de 2022. Com isso, proporcionar melhor compreensão em termos quantitativos das etapas do concurso público da EPICAR e AFA. Número de vagas. A gente tem na EPICAR 130 vagas, divididas em 88 e 22 para o sexo masculino, 16 e 4 para o sexo feminino. E a gente tem a cota, 20% previsto. Já para o concurso na AFA são 83 vagas, sendo que 14 para aviadores, 4 para cota, 32 para intendência, para concorrência, 8 para cotas. Infantaria, 20 para concorrência e 5 cotas. Vamos observar o seguinte, na EPICAR, as vagas são divididas entre masculino e feminino. Já para a AFA, a concorrência é unida. Número de inscritos, a gente tem para o concurso de 2020, 22.000, 7.817 para o sexo feminino e 14.229 para o masculino. Na AFA, a gente teve 19.294 vagas, dividida em 6.449 para o masculino, quer dizer, para a aviação, 7.437 para a intendência, 5.408 para a infantaria. Esses dados foram obtidos no próprio site da AFA. Etapas do concurso. O concurso, tanto para a EPICAR quanto para a AFA, é dividido em provas escritas, concentração intermediária, inspeção de saúde, exame de psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico, procedimento de identificação documentar e validação documental. Provas escritas. Na EPICAR tem-se 48 questões divididas em 3 matérias, português, matemática e inglês, e uma redação. Na AFA são 64 questões, havendo também português, matemática e inglês, entra a física e a redação. Em termos de conteúdo, da EPICAR é o cobrado conteúdo do ensino fundamental 2 e da AFA, ensino médio. Duração da prova, 5 horas e 20 minutos na EPICAR. Duração de prova na AFA, 5 horas e 20 minutos. Acerto mínimo de cada disciplina na EPICAR, 8 questões. Então, a necessidade de acertar no mínimo 8 questões de português, 8 de matemática, 8 de inglês. Já na AFA, necessidade de acertar no mínimo 7 questões de português, 7 de matemática, 7 de inglês, 7 de física, para não ser eliminado do concurso. Na redação, a pontuação mínima são 5 pontos EPICAR e 5 na. Ainda em etapas do concurso, tem inspeção de saúde, tanto para EPICAR quanto para a AFA, exame de aptidão psicológica também, avaliação de condicionamento físico e identificação e validação documental. E na inspeção de saúde, tanto para EPICAR quanto para a AFA, o exame é o mesmo. Já o teste de avaliação de condicionamento físico, há uma pequena elevação do desempenho mínimo na corrida, a flexão abdominal, e aqui na AFA entra um salto horizontal. Nada de que possa ter grandes complicações para o candidato da EPICAR fazer o mesmo teste que é o da AFA. Concentração final. A gente tem os dados aqui do desempenho dos alunos, dos candidatos, melhor dizendo, nas provas, tanto da EPICAR quanto para a AFA. Vamos analisar o seguinte: não houve questão anulada na EPICAR e uma questão anulada na AFA. Com isso, a questão anulada,
o ponto vai para todos os candidatos. Com isso, a nota normalmente se eleva. Então, a gente tem aqui para a ampla concorrência o feminino e ampla concorrência o masculino e feminino para a AFA. A primeira colocada da Epicar teve 9,68. E ela teve a primeira classificada, né? E aqui na AFA a gente tem o primeiro colocado, 8,88. Ele foi o 22º. Daqui a gente tem uma conclusão inicial de que o primeiro colocado não se sabe o que aconteceu com os 21 primeiros aí da classificação da AFA. O último da Epicar aqui do sexo feminino foi a 30ª colocada. Lembrando que são 16 vagas. Ampla concorrência. E aqui são 14 vagas para a AFA. Então, a última colocada foi a 30ª na Epicar e na AFA foi a 131. Ou seja, teve muita eliminação ou desistência nas etapas do concurso da AFA. Já para a ampla concorrência do masculino na Epicar, o primeiro colocado teve 9,37 e ele foi o terceiro. E comparativamente o da AFA continua lá o 22º. E na Epicar, o último colocado da ampla concorrência foi o 178 e o da AFA foi 131. Comparativamente, para 88 vagas da ampla concorrência, você ser o último colocado, 178, e se a gente comparar com o da AFA, são 14 vagas e foi o 131, a gente nota que há um número muito maior de eliminação no concurso da AFA do que da Epicar. O da AFA chega a quase 10 vezes, e o da Epicar 2 vezes e pouco. Cotas. Para o feminino, a gente tem, vamos pegar a última colocada, né? Ela foi a 112. Isso para 4 vagas. Cota. Na AFA, o último colocado foi o 384, para também 4 vagas, isso na aviação. A gente conclui aqui que a concorrência para a Epicar ela é maior. Vamos ver cota para o masculino na Epicar comparado com cota para a AFA. A gente tem que o último colocado foi o 437 para 22 vagas. E o último colocado aqui foi o 384. 22 vagas, 437 e 4 vagas, 384. Então está chamando muito mais gente da AFA para a cota do que da Epicar. A gente tem aqui que houve um chamado de excedente, 9 candidatos. E o último candidato excedente foi o número 209. E aqui a gente tem a aviação, também houve chamado de 3 excedentes. E o último excedente foi o 133. E aqui os dados também temos para a intendência e infantaria. Comparou-se apenas, deu uma ênfase apenas para a aviação da AFA e Epicar, porque o objetivo de quem entra na Epicar, a grande maioria, é caminhar para a AFA na opção aviação. Mas aqui ficam os dados, tanto da intendência quanto da. Em resumo, o que temos? O número de vagas é mais favorável a Epicar que o da AFA. Tem de vagas ofertadas maior. O número de vagas para o masculino, a concorrência também é maior em relação. E do feminino, o número de vagas é maior e cota. Cota é praticamente o mesmo. O número de inscritos na Epicar para o masculino, ele é maior que o da AFA. E o número de inscritos da Epicar feminino, ele é maior do que a AFA.
e número de inscritos. Provas escritas, a gente tem 48 questões no EPICAR e o da AFA 64. Então, o da EPICAR tem uma disciplina a menos e é do Fundamental 2. Então, é menos complicado. A duração da prova da AFA e da EPICAR é o mesmo. Acertos mínimos da EPICAR você tem que acertar 50%, da AFA são 7 questões, então no de acertos é mais complicado, um pouco mais complicado na EPICAR que na AFA. Questão de saúde, tanto para a EPICAR quanto para a AFA, é o mesmo, querendo a infantaria e a intendência que a exigência é um pouco mais branda. Teste e condicionamento físico, basicamente é o mesmo, não muda grande coisa. Classificação e notas, a gente tem aqui para o feminino da EPICAR, é mais complicado do que para o da AFA. Isso para a ampla concorrência. E já o masculino da EPICAR, a gente tem aqui um balanceamento de nota, basicamente é a mesma, né? E a classificação aqui é para 88 vagas, 178 em relação para 14 vagas, 131. É mais complicado em relação a é mais complicado em relação à AFA. E a gente tem aqui para cotas é mais complicado para o feminino quanto para o masculino em relação à AFA. Isso em termos de nota e de classificação também. A duração do curso, isso voltado para a aviação. Se a gente pegar o candidato EPICAR, ele não passa 3 anos e vai 4 anos na aula, são 7 anos. Então isso daqui era um item desfavorável, digamos assim. E o da AFA a gente tem 4 anos, então é menor. Idade de entrada. Na EPICAR a gente tem essa distribuição de entrada aqui do ano de 2022. Com 14 anos apenas 1,53%, 15 anos 15%, 16 anos 37% e 17 anos 45% aproximadamente. Então, os candidatos, os alunos que entram na EPICAR, na grande maioria está entre 16 e 17 anos. Com isso daqui, se a gente comparar, entra, digamos assim, quase que na mesma idade, 1 ou 2 anos mais do que o pessoal da AFA. Então, isso é uma vantagem. Esse vídeo foi elaborado por um soldado de segunda classe da Força Aérea, servindo na base aérea de São Paulo por 3 anos. Grato pela visualização.